E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Daniel Dinelli, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a era The Emancipation of Mimi, da cantora Mariah Carey. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de música pop que envolve reações, contando história de álbuns, contando a relevância dos artistas, ou até mesmo lembrando de artistas mais antigos, vou convidar você a clicar para mim no botão do joinha, tá? Que isso é muito importante pra gente que produz conteúdo. E também, por favor, gente, eu peço de coração, não custa nada, também clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, não toma 5 segundos do seu tempo. Se você quiser, ativa o sininho das notificações, se não quiser, não tem problema. Mas clica no botão de se inscrever, não custa nada, não passa de 5 segundos do seu tempo, tá certo? E claro, peço que também me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá falar um pouco sobre a era The Emancipation of Mimi. Roda a vinheta aí. Nos anos iniciais do novo milênio, Mariah Carey, artista da década de 90, passou por um período bastante conturbado em sua carreira. Depois de mais de 10 anos trabalhando direto, sem um período de descanso, isso levou o artista a ter uma forte crise de burnout, ficando internado por semanas. Esse breakdown, aliado à má recepção do público e crítica de seu projeto Glitter, que continha um longa-metragem e sua trilha sonora, aliado aos atentados de 11 de setembro, foram fatores que culminaram em burburinhos de que sua carreira estaria terminada. No entanto, ela se recuperou e botou tudo para fora no álbum seguinte, Charm Bracelet, que era para ter sido seu comeback oficial. Apesar da crítica ter sido mais tolerável com o projeto, que me deu pouca coisa a mais que o anterior, o comeback acabou de fato não acontecendo. Era notável que ela precisava de algo mais marcante para restabelecer sua popularidade e sua moral depois de tudo que aconteceu em sua vida pessoal e profissional. Após o final da turnê do Charm Bracelet, Mariah tirou um tempo para poder botar sua cabeça no lugar, tirar umas merecidas férias. Durante as sessões de gravação do álbum, começou a se debater qual seria o nome do álbum. Eis que surge o nome The Emancipation of Mimi. Por quê? Para quem não sabe, o apelido de Mariah para as pessoas mais íntimas é Mimi. Então eles perceberam que se usasse esse apelido, isso traria um tom de intimidade maior para o projeto. Originalmente foi cogitado o nome The Emancipation of Mariah Carey, porém seria um nome muito extenso e até um pouco cansativo e talvez até desagradável, se a gente puder dizer assim. Então escolheu-se The Emancipation of Mimi por conta dessa proximidade com o artista. Esse álbum marcou o retorno de Mariah às suas raízes, com um som mais R&B, urban, mas com aquela pegada pop tradicional que ela sabe fazer muito bem. Como seu próprio nome diz, a emancipação de Carey foi consolidada aqui através de sua liberdade criativa, que a fez transitar em vários estilos e deixar sua marca definitiva neles. Os temas abordados no álbum variam entre fé, relacionamentos, celebração e empoderamento feminino. Abrindo o álbum, temos o primeiro single, It's Like That, onde temos a celebração de sua verdade, de sua liberdade e da consagração de sua persona mais íntima, Mimi. We Belong Together, eleita a canção da década retrasada e segundo single, é uma balada R&B onde a artista lamenta o desespero e a frustração de um relacionamento. Shake It Off, o terceiro single, traz em suas letras o empoderamento feminino através de metáforas e um tom meio debochado. Mine Again é uma balada influenciada pelo gospel e pelo R&B. Nessa faixa, os vocais de Carey estão bastante explosivos. Say Something conta com a participação do rapper Snoop Dogg e é o último single do álbum. Sua letra possui conotações bastante sexuais. Get Your Number, com Jermaine Dupri, foi o quarto single e foi produzida juntamente com Shake It Off, o terceiro single. É uma das faixas mais pop do projeto
E sua letra fala sobre a mulher pedir um telefone do boy da balada e vice-versa. Can I get your number? Essa faixa tem um sample de Just an Illusion, do grupo Imagination. Stay the Night foi composta por Carey e Kanye West e contém um sample do cover de Betcha by Golly Wow, feito por Ramsey Lewis. Sua letra fala sobre um dilema de estar passando a noite com um ex, embora ele estivesse em um relacionamento. Circles fala sobre a dificuldade de encerrar um ciclo de relacionamento. Das não singles, é uma das minhas favoritas. Fly Like a Bird é um single promocional da era e faixa que encerra a tracklist Standard. A faixa foi extremamente aclamada e os críticos acharam que ela deveria ter sido lançada oficialmente e não apenas como forma promocional. Bird é uma faixa gospel que possui um dos vocais mais poderosos e impressionantes da carreira dela. Em outubro de 2005, ela anunciou que estaria relançando o álbum sob o nome de The Emancipation of Mimi, Ultra Platinum Edition. Essa edição foi lançada em novembro daquele ano e trouxe 3 novas faixas, além de um remix de We Belong Together. Don't Forget About Us é aquela faixa pop com influências R&B que Mariah sabe fazer de olhos vendados. Foi a única música inédita do relançamento a ser trabalhada. Se tornou o 5º single do álbum e sua letra fala sobre um primeiro amor inesquecível. Uma curiosidade, It's Like That e We Belong Together foram as 2 últimas faixas gravadas para o álbum. Gente, eu acabei não falando de todas as faixas, né, nessa pincelada que eu dei, falando sobre um faixa a faixa, porque senão ia ficar uma coisa muito extensa. Então, caso você queira, comenta aqui embaixo pra mim se você quer um faixa a faixa mais detalhado do álbum, né, que eu destrinche mais esse álbum. É só você pedir pra mim aqui, tá? Que, dependendo da demanda, eu produzo conteúdo pra vocês, tá ok? Desde o Rainbow, que a Mariah não é tão bem elogiada por público, crítica e vendas. No agregador Metacritic, o projeto possui uma nota 64 em 100, baseado em 16 críticas. Dessas 16, tivemos 10 positivas, 5 medianas e 1 negativa. Os elogios foram diretamente para a voz de Carey, que embora estivesse, de certa forma, entre aspas, cansada, ainda estava muito boa e os seus whistles sempre davam um toque todo especial. Também foi dito que, embora o álbum não a elevasse ao antigo patamar vocal, pelo menos se manteve estável e não despencou, como acontecia com vários outros artistas. Do outro lado, alguns críticos acharam o álbum superproduzido de uma forma desnecessária. Comercialmente, foi seu maior e melhor êxito desde 1995. Na primeira semana de lançamento, estreou no topo da Billboard 200, vendendo 404 mil cópias. Foi sua maior vendagem na primeira semana até aquela data. Ficou no top 20 por 31 semanas consecutivas e voltou ao top 5 quando foi relançado em outubro. Se tornou o álbum mais vendido do ano nos Estados Unidos em 2005, com mais de 5 milhões de cópias. Atualmente é 6 vezes platina e conta com mais de 6,1 milhão de unidades comercializadas por lá. Mundialmente também foi muito bem sucedido. Chegou ao top 10 de vários países do mundo afora e coleciona vários certificados de ouro, platina e multiplatina. Na Inglaterra, seu pico foi na 7ª posição e por lá vendeu mais de 620 mil cópias, tendo um certificado de dupla platina. Mundialmente, o álbum já vendeu mais de 10 milhões de cópias. Como a gente já chegou na metade do vídeo, gostaria de ver com você se você já clicou aqui embaixo para mim no botãozinho do like, tá? Se você já deixou o seu like. E caso você ainda não seja inscrito, você considere se inscrever, né? Ou que você já foi inscrito e viu que se desinscreveu por algum motivo, volta à inscrição, por favor. Não custa nada para você e faz toda a diferença para mim. Isso não vai tomar 5 segundos do seu tempo, tá bom? E claro, se você gostou do meu conteúdo e quiser me ajudar de alguma forma, eu deixei alguns links aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, da Shopee e da Amazon, onde eu sou afiliado, e eu tenho uma renda passiva por lá que você pode ajudar a esse pequeno youtuber a melhorar o seu conteúdo, seu cenário, tá bom?
E se você quiser algum assunto comercial, alguma publicação paga, alguma parceria ou alguma ajuda fora desses links, tem um e-mail aqui embaixo ou que está passando aqui para vocês na tela, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos voltar para o vídeo. Em 25 de janeiro de 2005, depois de um vazamento prévio, tivemos o lançamento de It's Like That, que foi o primeiro single do projeto. Composição de Carey, Jermaine Dupri e outros 5 compositores, a faixa hip hop com elementos R&B quase não foi o lead single da era. Em meados de 2004, foi dito em um fórum inglês que Stay the Night seria o lead single. Em seguida, outro nome surgiu, Say Something, que também acabou não acontecendo. Então, ela foi para Atlanta e trabalhou com Jermaine Dupri, o que resultou nessa faixa e We Belong Together. Depois que ela mostrou essas faixas ao L.A. Reid, que era o chefe de sua gravadora, ele imediatamente ordenou que essas faixas fossem os primeiros singles do projeto. Esse fato aborreceu Carey, que queria muito que Shake It Off fosse o primeiro single do projeto. It's Like That é o que ela precisava para voltar com tudo para o mercado. Uma batida grudenta, uma mensagem bacana e uma vibe alto astral. Ela conta com um sample de Run DMC. Foi bem recebida pela crítica em geral, que gostou do ritmo da música e da mensagem de liberdade e curtição que ela transmite. Comercialmente, foi o seu maior sucesso desde 2001. Na Hot 100, por exemplo, chegou ao top 20, na posição de número 16, e ganhou um certificado de ouro. Fora dos Estados Unidos, foi mais bem sucedida. Chegou ao top 15 de muitos países europeus, incluindo o top 5 na Inglaterra, onde recebeu um certificado por mais de 200 mil cópias vendidas, sendo seu maior sucesso por lá Rage Against All Odds. O clipe foi dirigido por Brett Ratner e foi gravado no Greystone Park Mansion, em Beverly Hills. Ele possui uma historinha, onde está rolando um baile de máscara na mansão, e lá está Carey, enquanto curte com seus amigos, e percebe que um dos convidados é seu ex-namorado. E essa situação dá um gancho para uma continuação, que acontece no clipe de We Belong Together. Em 29 de março de 2005, tivemos o lançamento do segundo single e canção da década retrasada, We Belong Together. Composição de Mariah com Jermaine Dupri, Together é uma clássica balada R&B que incorpora um ar mais vintage, citando duas músicas românticas dos anos 80, If You Think You're Lonely Now, de Bobby Womack, e The Two Occasions, de The Deal com Babyface. Isso acontece no segundo verso da faixa. Sua estrutura melódica é bem simples, sem grandes malabarismos ou efeitos de estúdio. Como sua letra fala sobre algumas emoções, vemos que na primeira parte o tom é mais baixo, enquanto ela parece triste e resignada, até que sobe para um tom mais alto, quando ela enfatiza o desespero em estar ao lado de seu amado. Os críticos consideraram essa faixa como a redefinição da carreira da artista, visto que trouxe de volta aquele poder e domínio sobre a voz que ela sempre teve e que estavam perdidos nos dois álbuns anteriores. Apesar da construção simples sem grandes efeitos, o apelo sentimental e a entrega de Carey foram apontados como os principais responsáveis pelo incrível êxito que a faixa apresentou. Comercialmente, representou um dos maiores êxitos da história fonográfica até hoje. Nos Estados Unidos, foi seu segundo maior período de permanência no Hot 100, onde ficou por 14 semanas não consecutivas no topo dos gráficos. Essa faixa foi um sucesso crossover, ou seja, além de dominar as rádios e charts pop, também foi um grande sucesso no lado R&B rhythmic e nas paradas de dança. Na semana do dia 6 de agosto de 2005, a música estava em primeiro lugar em 9 gráficos diferentes. Por lá, o single é 4 vezes platina. Mundialmente também teve uma incrível aceitação. Foi top 3 basicamente em toda a Europa, com um bom período de permanência nos gráficos. Quase foi seu terceiro número 1 na Inglaterra, porém foi barrada 2 vezes e ficou na segunda posição. E vendeu no total quase 500 mil cópias, tendo certificado de platina na Terra da Rainha. Na Oceania também foi muito bem sucedida, onde possui certificados de ouro e platina. Seu clipe é a continuação de It's Like That, que foi gravado simultaneamente. Enquanto o primeiro single é a festa de noivado dela com um homem poderoso, Together é a cena de casamento. Together, seu ex, interpretado por Wentworth Miller, aparece e mexe com o coração da moça. O vestido que ela usa no clipe é o mesmo que usou em seu casamento com Tommy Mottola e foi feito por Vera Wang. É um dos seus clipes mais assistidos no YouTube, com mais de 400 milhões de
Uma curiosidade, We Belong Together fez tanto sucesso que até o seu ringtone, ou seja, até o seu toque de telefone, né, que lá nos Estados Unidos chama de Master Tone, ganhou um certificado de platina por mais de 1 milhão de cópias vendidas. Né? Então, assim, nessa era não foi só We Belong Together, tá, gente? Mas outros também, alguns que seguiram certificado de ouro. Mas We Belong Together fez um grande sucesso com o ringtone, né, com toque de telefone. Alguns periódicos, alguns jornais, revistas falaram que We Belong Together foi até maior que o One Sweet Day, ainda que tenha ficado 2 semanas a menos no topo. Mas isso inclui número de vendas dos singles, isso inclui audiência nas rádios, longevidade, o alcance, né? Em alcance, We Belong Together foi muito maior do que o One Sweet Day, ainda que o One Sweet Day tivesse mais tempo no topo das paradas. E para Billboard foi escolhida a música da década, né? Se eu não me engano, até teve uma treta que colocaram Eminem como artista da década, o homem, né? E a Mariah com a música da década, por causa daquela treta, isso em 2009, mas eu vou explicar melhor quando eu fizer o álbum, o especial do álbum Memoirs of Imperfect Angel. Em seguida, tivemos o lançamento de Shake It Off, que foi o terceiro single do projeto. Outra composição de Carey com Dupree, a faixa R&B traz uma influência do pop em seu desenrolar. Sua letra fala sobre empoderamento feminino relacionado ao fim de um relacionamento. Carey disse em entrevista que seus planos eram lançar a faixa como o primeiro single do projeto, porém isso foi colocado de lado após It's Like That ter sido feita e lançada. A crítica recebeu de forma boa a faixa, elogiando a proximidade dessa faixa com a sonoridade do álbum Confessions, do cantor Usher. O single foi escolhido como um dos destaques do álbum Parental e apontado como um dos momentos mais interessantes e refrescantes dentro dos últimos lançamentos da artista. Também tivemos aqueles que consideraram uma letra bem boba e parecia ter sido composta por um adolescente no auge de sua puberdade, falando sobre as coisas da sua vida. Comercialmente tivemos um ótimo impacto, assim como no single anterior. Na Hot 100, marcou a segunda vez que uma mulher ficou com 2 faixas ocupando a primeira e a segunda posição da Hot 100. Quando Shake It Off foi lançada, We Belong Together ainda estava no topo, e quando Shake chegou à segunda posição, ficou barrada por 6 semanas pelo single anterior. Teve boas posições nos gráficos de nicho, e por lá, possui um certificado de platina. Na Europa, repetiu as boas posições, embora tivesse ficado em posições menores, visto que foi lançado como um duplo A-side com Get Your Number. Na Inglaterra, chegou ao top 10 e não possui certificado. Seu clipe foi dirigido por Jake Nava e conta com Carey em diversas situações. Como eu relatei, Shake It Off foi lançado com um duplo A-side com Get Your Number. Enquanto Shake It Off estava mais focado nos Estados Unidos e alguns países europeus, Get Your Number pegou uma outra parte da Europa. Composição de Carey, Dupree e Jonathan Austin, Get Your Number é uma faixa pop com elementos R&B. Por usar o sample de Just an Illusion, da banda Imagination, os compositores da faixa foram creditados também. Recebeu críticas bastante medianas devido ao seu conteúdo lírico bastante tendencioso e não fazia jus ao uso tão bom do sample de Just an Illusion. Os poucos elogios que recebeu foi especificamente para os vocais de Carey e para o apelo grudento que a faixa tinha. Apesar de ter sido lançada simultaneamente com Shake It Off, a outra faixa teve um êxito muito melhor do que essa. Number ficou no top 30 da grande parte dos países europeus. O clipe foi dirigido também por Jake Nava e demorou alguns dias para ser concluído, pois Carey adoeceu no meio do processo. O clipe se passa em uma boate e tem uma temática ligada ao conteúdo lírico da faixa. Can I get your number? Em outubro de 2005, o álbum foi relançado com o nome Ultra Platinum Edition, que é a capa essa que está passando aqui. E para comemorar esse relançamento, foi escolhido o single Don't Forget About Us. Composta por Mariah e seu time de compositores, a faixa segue a mesma linha do pop com elementos R&B, e sua letra fala sobre ela e um boy não esquecerem dos bons momentos vividos em um relacionamento que terminou. Foi elogiada pela crítica, quem sentiu uma proximidade entre essa faixa e o segundo single, devido ao compasso, a sequência melódica e o estilo da composição de ambas. É uma música muito forte para as rádios, como muitos disseram na época, e isso foi refletido nos gráficos. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi seu 17º número 1, fato que a igualou a Elvis Presley no número de canções número 1. Por lá também teve um grande sucesso nas rádios e recebeu um certificado de platina. Mundialmente teve um bom êxito, com o top 20 na Oceania
e na Europa ficou entre o top 10 e o top 30. Na Inglaterra, por exemplo, chegou à posição de número 11. O clipe foi dirigido por Paul Hunter e é uma homenagem ao último filme de Marilyn Monroe, Something's Got to Give, que sequer terminou de ser filmado. Encerrando a era, tivemos o lançamento promocional de Fly Like a Bird para as rádios Urban e Say Something para as rádios Top 40, né, as rádios mais populares, vamos dizer assim. Essa escolha deu muita polêmica na época, visto que Bird tinha um potencial muito superior para ser um single independente, sem ser essa coisa de duplo A-side. A crítica aclamou os vocais e a produção super tradicional e bem ornada com os elementos da música gospel. Alguns críticos perceberam que o conteúdo lírico é uma referência ao conturbado início da década de 2000 para a artista. Como foi lançado apenas de forma promocional, o êxito nos gráficos foi mediano e não teve videoclipe. Ainda assim, chegou ao topo das rádios Adult R&B e quase entrou no Hot 100, ficando no número 4 na Bubbling Under. Já Say Something foi recebida de forma bem mediana pelos críticos, que acharam uma música bem sem graça e cujo refrão não conseguia fixar na cabeça das pessoas. Teve um êxito bem fraco nos gráficos, ficando apenas no top 80 norte-americano e top 30 inglês, enquanto no resto do mundo ficou entre top 30 e top 60. Seu clipe foi uma grande produção de Paul Hunter e contava com a presença de Snoop Dogg e Pharrell Williams. Esse álbum contou com uma turnê chamada The Adventures of Mimi, que eu tenho até aqui um Blu-ray. Com essa turnê, Mariah teve apenas 3 legs, tendo 2 shows na Tunísia, 32 nos Estados Unidos e os 6 finais foram no Japão. Notem que, em vez da Mariah ir para a Europa e ter pouco show nos Estados Unidos como ela fazia anteriormente, ou nem chegar a ir aos Estados Unidos, dessa vez ela excluiu a Europa do seu roteiro e focou apenas em países asiáticos e os Estados Unidos. E esse show que foi gravado aqui, para esse Blu-ray, foi gravado em Anaheim no começo de outubro, que foi um dos últimos shows da turnê, que foi muito elogiada, né, inclusive pela sua produção, pelos vocais de Mariah, embora ela demorasse demais durante as trocas de roupas, que eram muitas. Então, assim, essa constante troca de roupas da Mariah, isso irritou bastante as pessoas. Ainda assim, né, com os elogios e as críticas, também notou-se que a Mariah ela estava crescendo como performer, ou seja, a postura dela no palco melhorou muito. Então essa turnê ela trouxe muito disso e o box office gira em torno de 30 e 40 milhões de dólares da época. Foi uma era muito icônica para Mariah, que foi o comeback dela, foi quando ela voltou com tudo, o pessoal achou que ela tinha acabado, né, e todo aquele desenrolar que vocês sabem muito bem. Também teve a questão com a Pepsi, que eu acabei não citando aqui, foi dar só uma pincelada, senão o vídeo vai ficar muito extenso para vocês. Que ela fez aqueles ringtones, fez as aparições para Intel. Foi uma era muito rica para Mariah, né? Foi um comeback muito digno. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre o legado do Emancipation na carreira. Como que o Emancipation ele foi um outro turning point da carreira dela, né? Mas é aquilo, eu só vou saber se vocês querem, se vocês comentarem pra mim e se a audiência desse vídeo for boa, porque aí eu tenho noção do que eu posso trabalhar em cima da Mariah pra vocês. E assim se encerra a era The Emancipation of Mimi. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguma informação que você não conhecia, ou que você gosta de ouvir, ou que você gosta de ver um outro ponto de vista, né? Esse meu álbum aqui é da Era, ele tá até meio catimbadinho na época, eu lembro que eu comprei ele, eu juntei as moedinhas do troco da escola, e aí eu fui e comprei ele, na época eu paguei R$39,90, achei até bem caro na época, porque tinha outros lançamentos que estavam custando menos, enfim, eu lembro direitinho, eu tinha 13 anos nessa época, 13 para 14, e eu lembro direitinho de eu indo com meu pai na loja comprar, até passou um filmezinho aqui, né, da cena, eu com a bolsinha da loja, assim, memórias maravilhosas, coisa de colecionador, né? E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelos likes, pelas inscrições, pelos compartilhamentos, pelo boca a boca, pelas postagens no Instagram, tá bom? E claro, não posso deixar de esquecer de agradecer o Mariah Now, que tá aí me ajudando a divulgar esse trabalho, que tá ajudando a me empenhar a chegar aí na minha meta principal do YouTube. E para isso eu conto com a sua ajuda, com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, tá bom?
Muito obrigado, fiquem em paz, que eu fui.